Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. Primeira semana do Tempo Comum. Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Primeira leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir, com a sua morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, e as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Jesus, o médico e pastor de nossa alma. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta a compaixão, a missão e a intimidade de Jesus com o Pai. O tema de nossa reflexão é: Jesus, o médico e pastor de nossa alma. Ao sair da sinagoga, Jesus vai à casa de Simão e André. Lá, encontra a sogra de Simão doente, acamada com febre. Num gesto simples, mas carregado de amor, Jesus se aproxima, segura a mão dela e a ajuda a levantar-se. A febre desaparece, e ela imediatamente se coloca a serviço. Este pequeno milagre nos revela a proximidade de Jesus com nossas dores e fragilidades. Ele não se limita a grandes gestos públicos, mas também atua nas situações mais íntimas e cotidianas. Jesus nos ensina que a cura não é apenas física, mas também espiritual. Ao segurar a mão da sogra de Simão, ele restaura não só sua saúde, mas também sua dignidade e propósito de vida, pois ela volta a servir. À tarde, vemos uma multidão se reunir em frente à casa de Simão.
Jesus cura os doentes e liberta os possuídos por demônios. Este episódio nos lembra que Cristo veio para todos, sem distinção. Ele é o médico das almas e dos corpos, trazendo alívio para os sofrimentos de todos os que o buscam. Mas, mesmo em meio a tantas demandas, Jesus nunca se descuida de sua relação com o Pai. De madrugada, ele se retira para rezar num lugar deserto. Este momento de oração revela a fonte de sua força e sabedoria, a comunhão com Deus. Jesus nos dá o exemplo de que, em meio à correria e às responsabilidades, é essencial reservar um tempo para estar com o Pai em oração. Quando os discípulos o encontram, dizendo, "Todos estão te procurando", Jesus responde com clareza, "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." Essa resposta destaca o coração missionário de Jesus. Ele não se limita a um lugar ou a um grupo específico, mas deseja levar a boa nova a todos. Hoje, somos convidados a reconhecer Jesus como nosso médico e pastor, aquele que nos cura e guia. Somos também chamados a seguir seu exemplo, cuidar dos que estão ao nosso redor com gestos de amor e compaixão, reservar tempo para oração e levar sua mensagem de salvação aonde quer que formos. Assim como a sogra de Simão se levantou e começou a servir, também nós, ao experimentarmos a cura e o amor de Cristo, somos chamados a nos colocar a serviço de Deus e do próximo. Bênção final. Que o Senhor Jesus nos cure de nossas enfermidades, fortaleça nosso espírito e nos inspire a viver como discípulos missionários. Que Ele nos dê a graça de buscar sempre a comunhão com o Pai e de servir com generosidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.